A Bíblia. Um dos textos mais influentes da história da humanidade, mas também um dos mais questionados. Suas histórias inspiram bilhões de pessoas, mas para muitos críticos, elas são vistas como mitos ou fábulas. Mas e se eu te dissesse que a arqueologia, a ciência que desenterra os segredos do passado, já encontrou evidências que confirmam fatos narrados nas Escrituras? Você já ouviu falar que eventos como a existência do rei Davi, ou até mesmo a queda das muralhas de Jericó poderiam ser comprovados? Ou que ruínas e artefatos encontrados no Oriente Médio têm ajudado a reforçar a credibilidade histórica da Bíblia? Hoje, nós vamos mergulhar fundo nas páginas da história e nas areias da arqueologia. Juntos, exploraremos descobertas fascinantes que apontam para a veracidade de eventos bíblicos e desafiam a ideia de que a Bíblia é apenas um livro de histórias. Prepare-se para conhecer as evidências que a ciência desenterrou e que lançam uma nova luz sobre as narrativas sagradas. Afinal, a Bíblia é apenas um livro de fé ou também um testemunho histórico que resiste ao teste do tempo? Se você já se perguntou até que ponto a ciência pode corroborar as Escrituras, este vídeo é para você. Vamos começar nossa jornada arqueológica com uma descoberta impressionante: a inscrição de Tel Dan. Imagine estar no norte de Israel, em uma antiga cidade chamada Tel Dan, e desenterrar uma pedra com uma inscrição que menciona um nome que, até então, muitos consideravam apenas uma figura lendária, o rei Davi. Foi exatamente isso que aconteceu em 1993, quando arqueólogos descobriram um fragmento de basalto contendo a expressão Casa de Davi. Essa inscrição, escrita em aramaico, foi datada do século IX a.C., aproximadamente 150 anos após o reinado de Davi, segundo a cronologia bíblica. Mas por que essa descoberta é tão significativa? Por muito tempo, críticos da Bíblia alegaram que Davi era apenas um personagem fictício, criado pelos israelitas para enaltecer sua história. No entanto, a inscrição de Tel Dan mudou completamente esse cenário. Ela não apenas confirma a existência de uma dinastia chamada Casa de Davi, mas também mostra que essa linhagem real era reconhecida até mesmo pelos inimigos de Israel. A inscrição foi feita por um rei arameu, provavelmente Azael, ou um de seus sucessores, que se vangloria de ter derrotado reis da casa de Davi. Isso demonstra que Davi e sua descendência eram figuras conhecidas e relevantes na geopolítica da região. Essa descoberta é uma das evidências mais importantes de que a narrativa bíblica tem fundamentos históricos. Ela conecta os textos das Escrituras à história real e reforça a credibilidade da Bíblia como um registro não apenas de fé, mas também de eventos e figuras reais. A inscrição de Tel Dan não é apenas um artefato antigo, é uma prova poderosa de que a arqueologia pode iluminar as páginas das Escrituras, fortalecendo nossa compreensão tanto da história quanto da fé. Continuando nossa jornada, vamos falar sobre uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. Imagine o seguinte: em 1947, um jovem pastor beduíno está cuidando de suas cabras perto do Mar Morto, em Qumran, quando, por acaso, joga uma pedra dentro de uma caverna. Ele ouve o som de algo quebrando. Intrigado, entra na caverna e encontra jarros de cerâmica contendo rolos antigos. Esses rolos, que ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, são um tesouro histórico e espiritual. Eles contêm textos de quase todos os livros do Antigo Testamento, escritos há mais de 2000 anos, com algumas cópias datadas de antes de Cristo. Por que isso é tão significativo? Antes dessa descoberta, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento datavam de cerca de 1000 depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto retrocederam essa data em mais de 1000 anos, permitindo aos estudiosos comparar o texto bíblico ao longo do tempo. O resultado? Uma consistência impressionante. Por exemplo, o livro de Isaías, encontrado em Qumran, é quase idêntico ao texto que temos hoje. Isso comprova a precisão com que o Antigo Testamento foi copiado e preservado ao longo dos séculos. Além disso, esses manuscritos incluem detalhes sobre as crenças e práticas do povo judeu na época de Jesus, fornecendo um contexto valioso para entender o Novo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto
não apenas validam a autenticidade do texto bíblico, mas também demonstram como a palavra de Deus foi preservada com fidelidade ao longo do tempo. Eles são uma prova tangível de que a Bíblia, longe de ser um documento alterado ou manipulado, é um registro histórico confiável, transmitido com precisão de geração em geração. Agora, vamos explorar uma das histórias mais emocionantes da Bíblia, a queda das muralhas de Jericó. O livro de Josué nos conta que o povo de Israel, liderado por Josué, cercou a cidade de Jericó por 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos do povo, as muralhas da cidade caíram, permitindo a conquista de uma das cidades mais fortificadas da época. Por séculos, críticos trataram essa narrativa como um mito ou uma lenda simbólica. No entanto, as escavações em Jericó trouxeram evidências que deram nova luz a essa história. No início do século XX, o arqueólogo John Garstang liderou escavações que revelaram restos de uma cidade murada. Ele constatou que as muralhas haviam desabado de forma repentina e, curiosamente, para fora da cidade, um detalhe que corresponde ao relato bíblico. Mais tarde, nos anos 1950, Kathleen Kenyon conduziu novas escavações. Sua análise sugeriu que Jericó foi destruída por volta de 1550 a.C., muito antes do período tradicionalmente associado a Josué. Isso gerou dúvidas sobre a ligação entre as ruínas e o evento bíblico. Entretanto, estudos mais recentes, incluindo os do arqueólogo Bryant Wood, revisaram os dados de Kenyon. Ele argumenta que a destruição de Jericó ocorreu por volta de 1400 a.C., uma data que se alinha ao relato bíblico de Josué. Outro detalhe fascinante das escavações é a descoberta de restos de grãos queimados nos escombros. Isso é significativo porque indica que a cidade foi destruída rapidamente e não saqueada, um cenário raro em campanhas militares da época. Esse detalhe se encaixa perfeitamente no relato bíblico, onde Deus ordena que a cidade fosse destruída, mas que seus recursos não fossem tomados. Embora ainda haja debates sobre a cronologia exata, as evidências arqueológicas demonstram que Jericó era uma cidade murada e que sua destruição foi um evento súbito e impactante, marcando profundamente a história da região. Nosso próximo ponto é uma descoberta que comprova um dos momentos mais marcantes da história bíblica, o decreto do rei Ciro, que permitiu aos judeus retornarem do exílio na Babilônia e reconstruírem o Templo de Jerusalém. A história do decreto de Ciro, registrada em livros como Esdras e Isaías, é um dos momentos mais marcantes da narrativa bíblica. Por muito tempo, foi vista por alguns como uma idealização religiosa. A descoberta do cilindro de Ciro demonstrou que este evento histórico realmente aconteceu. O cilindro de Ciro, encontrado em 1879 durante escavações na antiga Babilônia, é um artefato de argila com inscrições que descrevem as políticas do rei Ciro, da Pérsia. Ele proclama o retorno dos povos exilados às suas terras e a reconstrução de seus templos destruídos pelos babilônios. Embora o texto do cilindro não mencione especificamente os judeus, ele confirma a política de Ciro, que coincide com o relato bíblico. No livro de Esdras, lemos que Ciro declarou: "Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Qualquer um de seu povo entre vocês, que o Senhor esteja com ele, que vá para Jerusalém." Essa política administrativa de Ciro, que permitia liberdade religiosa e cultural aos povos conquistados, não apenas libertou os judeus do exílio, mas também solidificou o papel de Jerusalém como o centro espiritual de Israel. Isso permitiu a reconstrução do Segundo Templo, um marco fundamental na história judaica e um cumprimento das promessas de Deus. O cilindro de Ciro é fascinante porque reflete como Deus usou um rei estrangeiro para cumprir sua vontade. Isaías profetizou séculos antes: "Ciro é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces." Este artefato arqueológico é um testemunho poderoso de que a narrativa bíblica não é apenas uma questão de fé, mas também está enraizada em eventos históricos reais.
Ele mostra como Deus pode usar até mesmo líderes de nações estrangeiras para cumprir seus planos, reforçando que a palavra de Deus permanece firme diante da investigação histórica e arqueológica. Chegamos agora a uma descoberta fascinante que conecta diretamente os relatos do Novo Testamento à realidade arqueológica, a piscina de Siloé, mencionada no Evangelho de João. No capítulo 9 de João, lemos sobre um milagre realizado por Jesus. Ele encontra um homem cego de nascença e, após misturar saliva com terra para fazer lama, instrui o homem a se lavar na piscina de Siloé. Quando o homem obedece, sua visão é restaurada, marcando um dos milagres mais memoráveis do ministério de Jesus. Por muito tempo, a existência dessa piscina foi questionada, sendo considerada apenas uma tradição local sem base arqueológica sólida. Isso mudou em 2004, quando trabalhadores que escavavam próximo à cidade de Davi, em Jerusalém, descobriram os degraus de uma antiga piscina. Essa estrutura foi identificada como a verdadeira piscina de Siloé, graças às suas características arquitetônicas e localização, que correspondem com precisão ao que é descrito nos textos bíblicos. A piscina foi datada do período do Segundo Templo, exatamente na época de Jesus, confirmando sua relevância histórica. Mas por que essa descoberta é tão importante? A piscina de Siloé era usada pelos judeus para rituais de purificação antes de subirem ao templo, um local central de adoração a Deus. Essa prática religiosa contextualiza o milagre de Jesus, dando ainda mais profundidade ao evento. Quando Jesus cura o homem cego na piscina de Siloé, ele não apenas restaura sua visão física, mas também simboliza a purificação espiritual e a redenção. O local, historicamente associado à preparação para entrar na presença de Deus, torna o milagre ainda mais significativo. Essa descoberta arqueológica não apenas valida a narrativa bíblica, mas também oferece um vislumbre autêntico do contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. Ela reforça que os evangelhos não são apenas documentos de fé, mas também registros de eventos históricos, ocorridos em lugares reais que podem ser visitados hoje. A piscina de Siloé é um lembrete vivo de que a mensagem de Jesus continua ressoando, tanto nas páginas da Bíblia quanto nas evidências desenterradas pela história. A arqueologia tem nos mostrado algo incrível. As Escrituras, longe de serem apenas um texto de fé, também são um testemunho histórico que resiste ao teste do tempo. Hoje, exploramos 5 descobertas fascinantes que reforçam a credibilidade da Bíblia, mas essas são apenas a ponta do iceberg. Há muitas outras evidências arqueológicas que poderíamos citar, como as ruínas de Azor, a cidade de Cafarnaum, ou mesmo o registro do Édito de Cláudios, mencionado em Atos. Cada uma dessas descobertas nos lembra de que a Bíblia está firmemente enraizada na história e em lugares reais, com pessoas reais, e que as narrativas sagradas têm ecoado ao longo dos séculos. Por mais que essas evidências fortaleçam nossa compreensão da Bíblia, elas são apenas um complemento à nossa fé. O alicerce da nossa confiança não está apenas no que foi desenterrado nas areias da arqueologia, mas na palavra viva de Deus, que continua a transformar vidas. Se você ficou impressionado com essas descobertas, ou quer conhecer outras, deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.